Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui para mais um Cada Caso um Case. Hoje nós vamos receber o Matheus Mantovani. Tenho certeza que vocês vão gostar, um assunto super relevante, que faz muita diferença para o negócio. Deixa eu aproveitar e adicionar aqui o Matheus, que acabou de chegar. Se dá certo. Olá, Olá! Bem-vindo! obrigado. Você me Tudo escuta bem? bem? Super bem, Ótimo, também te escuto ótimo. Bem-vindo, é um obrigado. prazer te receber. As pessoas estão chegando, a gente vai fazer um aquecimento aqui, também do Sérgio, Gisele. Sejam muito bem-vindos. Matheus, eu vou fazer uma pequena introdução e a gente começa o nosso Perfeito. papo, pode ser? Pode. Ótimo. Então, muito bem-vindos a Cada Caso um Case. Esse projeto eu comecei com o objetivo de trazer executivos do mercado como o Matheus, para que a gente pudesse compartilhar experiências e aprender mais a respeito sobre como melhorar o negócio, como a gente desenvolver o negócio para poder melhorar para os nossos clientes. E hoje eu estou aqui com o Matheus para a gente poder falar sobre planejamento. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani. Eu sou consultora e fundadora da Shopper2B. Tenho aí como propósito transformar os dados em relações humanas e tenho feito isso através da metodologia que eu tenho para medir experiência de compra e também apoiando em temas estratégicos de CRM, seja ele do ponto de vista de negócio ou no desenvolvimento de pessoas. Além disso, também sou produtora de conteúdo, então tudo que eu posso contribuir para ajudar no negócio, seja relacionado à experiência de compra, eu compartilho nas minhas redes sociais e espero que as pessoas estejam gostando. Bom, hoje eu estou aqui com o Matheus, é um prazer receber o Matheus. A gente se conheceu através das redes sociais, então eu comecei a acompanhar o trabalho do Matheus, depois a gente participa de alguns grupos de WhatsApp e eu pessoalmente admiro o Matheus pelo conteúdo que ele tem, pelo Obrigado. conhecimento pelo repertório que ele tem. Eu acho que isso vem da experiência que ele tem, que ele vai contar um pouco melhor, mas ele tem uma experiência aí de mais de 20 anos em diferentes tipos de segmento, né? Seja varejo alimentar, moda, e ele traz um repertório que eu acho super relevante para falar sobre vendas, para falar sobre supply, sobre e-commerce, sobre CRM. Então, é realmente impressionante o quanto ele contribui, o quanto ele pode aportar no conhecimento que ele tem. E por isso estamos aqui hoje. Matheus, muito feliz que você aceitou o convite. Queria que você falasse um pouco de você para depois a gente começar a falar sobre o tema. Pode ser? Pode. Antes de mais nada, muito obrigado pelas palavras, super gentis, e Imagina. só me honram aí a nossa amizade, a nossa proximidade nesses últimos meses. E certamente tem o dedo da tecnologia e de todas as ferramentas que nós temos à disposição para poder nos aproximarmos, não fisicamente, mas pelo menos digitalmente. É isso. E para quem não conhece a Bruna, além de tudo isso que ela falou, ela é uma mãe incrível, é uma mulher guerreira, protagonista, empreendedora, escritora, né? Isso você não falou, tem um É monte de coisas verdade. a mais que você faz. Não sei como que você organiza a sua agenda, mas é uma mulher incrível, uma profissional fantástica, e eu estou super honrado também de estar aqui. Agradeço desde já todo o pessoal que está acompanhando com a gente. Sejam todos Bem-vindos. bem-vindos. Eu sou Matheus Mantovani, sou o terceiro de 4 filhos, sou filho do meio, aquele que apanha, né, que não tem a regalia do mais novo, que não tem a idade para fazer tudo ainda. Eu sou também publicitário de formação. Algumas pessoas nem fazem ideia que eu sou formado em publicidade. Por toda essa trajetória, muitas vezes as pessoas acham que eu sou formado em administração. E, na verdade, eu sou um publicitário. Publicitário muito feliz por ter, num dado momento da minha formação, ter entrado num programa de trainees de um grande varejista. E isso me possibilitou
crescer profissionalmente ao longo desses 20 anos e traçar uma trajetória, como você falou, eclética, não linear e de modo muito genuíno, sem qualquer plano específico para atingir um resultado também específico. As coisas foram acontecendo com muita dedicação e eu estou aqui hoje, depois desses 20 anos, falando contigo, de volta para Sorocaba, cidade onde eu nasci, e estou muito feliz em falar contigo. Que bom, Matheus. Eu estou muito feliz também. Eu fico pensando no que você falou sobre essa não pensar ou não planejar de repente a carreira, mas o quanto tudo que você passou e todas as empresas que você trabalhou contribuíram um pouco para cada negócio, né? Então, às vezes a gente olha para o negócio de moda e tem desenvolvimento em algumas coisas, mas precisam desenvolver outras. E aí você olha para o varejo alimentar, que tem uma dinâmica intensa e faz a gente aprender muito, então você também pode contribuir com esse lado. Enfim, eu acho que essa somatória de coisas é que faz aquilo que eu falei de forma genuína pelo repertório que você apresenta e que a gente vai ter a oportunidade de ver aqui um pouquinho. Então, bem-vindo a todo mundo que está chegando. O Matheus trouxe aí um desafio que eu achei super importante, que é para falar sobre planejamento. E quando a gente fala sobre planejamento, a gente fica pensando que às vezes algo óbvio, ou algo que todo mundo faz, mas que nem sempre é simples de fazer, né? Às vezes a gente até entende que é importante, mas não sabe qual é o caminho, ou se realmente está fazendo da forma melhor. E isso é o coração, né? A estratégia é o que nos guia, independente do negócio que estamos, seja o varejo, que é um pouco mais pensando no curto prazo, varejo alimentar, mas está pautado numa estratégia, precisa estar pautado numa estratégia. E o Matheus trouxe esse tema que eu acho tão importante e que ele vai poder contribuir muito para a gente entender quais são os desafios, quais são o que a gente tem que pensar, por onde começar, né, para que a gente tenha um bom planejamento e alcançar os resultados que é o que toda empresa espera, né, Matheus? Sem dúvida. Eu estou tão planejado que eu já vim hoje com os meus patrocinadores. Ó, tô nesse café. Boa! A Nestlé já vai começar a monetizar aqui essa live. Boa. E a ideia é exatamente isso, ser algo leve hoje. A ideia não é fazer uma aula teórica, mas, sobretudo, falar para aquela pessoa que tem um comércio, que tem a sua empresa e precisa se diferenciar, precisa entregar um resultado diferente do que está acontecendo no último mês ou diferente do que está acontecendo ao longo do tempo. Então, a ideia aqui não é trazer uma teoria tão aprofundada, mas sim trazer de forma muito contextualizada, com essas passagens que eu tive no Grupo Pão de Açúcar, no Carrefour, na Centauro, na Rede ABC da Construção, na Ultrafarma, na Nike Store, enfim, diversas empresas. Demais. E com essas diversas empresas eu pude ir agregando um conhecimento e as pessoas que estiveram comigo foram, sem dúvida, fundamentais para eu ser quem eu sou hoje. Sobretudo as minhas equipes. A minha última equipe, por exemplo, Bruna, ela tinha quase 300 pessoas. Uau. Então, você, se não tiver estratégia, você não sai do lugar, você não dá norte para o time. Exato. Então, é importante isso. Isso faz muita diferença, né? Dar um norte e Sim. saber que seja para uma ou para 300 pessoas, se você não tem como direcionar, cada um vai para um caminho e o resultado vai ser uma tragédia, né? Então, é muito importante. Esse é o primeiro tópico que a gente queria trazer para discutir sobre a importância que tem e o impacto de não ter um planejamento. E foi como o Matheus falou, independente do tamanho, né, do negócio, isso precisa existir, essa conversa precisa acontecer, porque isso vai fazer diferença em seguir uma rota e entender quais foram os motivos de alcançar ou não o resultado, né, Matheus? Sem dúvida. E quando você falou na questão de não planejar e trazer e produzir, ao invés de um resultado esperado, e sim uma tragédia, me faz lembrar
a origem da palavra estratégia e do ter a estratégia dentro de um contexto. Acho que todo mundo se lembra do filme do Capitão Nascimento, ele falando a palavra estratégia dentro de um contexto da cena. E aquilo é muito verdade. Essa palavra vem do grego, ela foi introduzida a partir da situação do Império Romano, onde ele precisava ter uma batalha com uma outra nação, com outro povo, e isso não tinha organização. E aconteciam tragédias, as pessoas ficavam se matando e nenhum lado saía vitorioso, as pessoas só saíam mortas. E o que o Império Romano fez? Ele começou a adotar os procedimentos de estratégia usando caminhos alternativos. Então, atacava por trás do inimigo, atacava de forma a surpreendê-lo. Então, isso traduz de forma muito prática o que era estratégia. É um método para você atingir um objetivo. Então, no caso do Império Romano, era manter as suas posses de terra e, sobretudo, vencer aquela nação, aquele território que eles visavam tomar ou manter ele dentro do Império. E outro ponto que eu traria, que traduz muito estratégia, acho que todo mundo que está aqui nos vendo deve ter visto aquela série O Gambito da Rainha. Ficou muito famosa, foi um estrondo de sucesso da Netflix. E no momento, para quem assistiu ela inteira, sabe que tem estratégia, sobretudo no final, onde a atriz, a personagem principal, que é uma jogadora de xadrez, ela recebe a ajuda de um grupo que monta uma estratégia para que ela vencesse. Então, levou um método para que ela chegasse num objetivo, num lugar que ela almejava. Então, a ideia aqui hoje é falar um pouco disso e caminhos para a gente percorrer dentro das nossas empresas, dentro dos nossos negócios, sejam eles do tamanho que forem. E eu falo isso porque nós usamos isso desde um Carrefour, que tem um tamanho de 100 bilhões de faturamento no ano, e até numa empresa que fatura 100 mil reais ou menos ao longo de um ano. Perfeito. Excelente esses exemplos para mostrar que o planejamento ele cabe em diferentes situações, né? E que ele faz diferença no pessoal ou no profissional. Isso ajuda, como você trouxe alguns exemplos que eu achei fantástico. Pensando no planejamento estratégico e agora trazendo para o mundo dos negócios, para a gente poder ajudar as pessoas a pensarem como seguir, eu acho que a gente pode começar falando sobre a questão financeira e a parte de compras, que tem aí um ponto importante, um capítulo que é crítico, que eu queria que você aterrissasse um pouco mais e trouxesse exemplos aí, compartilhasse um pouco mais de como ajudar a criar e desenvolver o planejamento quando a gente pensa nessas duas áreas. Perfeito. Quando a gente olha para uma empresa e está fazendo esse planejamento estratégico, eu estou partindo da premissa, Bruna, que nós já fizemos algumas investigações do contexto e do ambiente externo, que existem ferramentas para isso e metodologia, já entendemos o contexto interno, com forças e ameaças, com fraquezas e oportunidades, e nós já percorremos também a questão do que eu tenho de diferente. Qual é o meu produto? Qual é o meu serviço? Eu tenho um portfólio de marcas numa loja multimarca que o meu concorrente não tem. Eu tenho uma marca exclusiva. Eu tenho, por exemplo, numa rede de óticas, eu tenho uma marca de grife que outras redes não têm. Eu tenho um serviço diferenciado, eu tenho uma entrega mais rápida. A gente está vendo como o e-commerce está trazendo isso muito forte. Então, o planejamento começa a partir dessas etapas vencidas. E a partir disso, a gente vai entender o seguinte: eu preciso faturar um volume que me entregue um resultado ou que cubra determinadas despesas para que o negócio se sustente. Então, você parte de um objetivo financeiro de faturamento e aí você vai começar a desdobrar esse faturamento financeiro dentro do portfólio de produtos que você tem, dentro das unidades que você tem. Então, se você está dentro de uma franquia, é importantíssimo você saber quanto tem que faturar determinada franquia ou determinada loja num decorrer do mês.
Isso é importante para você dar o norte para o teu time, seja ele de venda, seja ele de operação de atendimento, do quanto é a produção que você tem que fazer. Não foge muito de uma indústria que tem que ter uma produção para se manter ativa, para que os maquinários lá empenhados tenham um retorno. Então, esse planejamento financeiro, ele pode chegar até no limite de dizer, eu tenho que faturar 5 mil reais em pares de meia. Ou eu tenho que faturar 10 mil reais em vassouras, pensando num supermercado. Ou no açougue, eu tenho que faturar X mil reais de determinado corte. Quanto mais aprofundado for esse planejamento, mais caminho percorrido você vai ter. E, tendo esse caminho percorrido, você sabe para onde direcionar os esforços. À medida que você conhece quais são as suas fortalezas em faturamento, você sabe para onde ir. Então, essa é uma primeira etapa. Você entender o teu faturamento e fazer ele desdobrado, no menor âmbito possível, no menor grau possível. Isso traz um exemplo que eu vivenciei numa rede de material de construção, que é o ABC. E uma das coisas que eu percebi quando eu cheguei lá, eu perguntei assim, olha, qual é o faturamento do mês? Nós tínhamos, então, primeira etapa vencida. Quanto cada loja tem que faturar? Não tem um número exato por loja. Nós colocamos uma meta-alvo para as pessoas e as pessoas correm atrás desse número, mas esse número é acima da meta estabelecida por mês. Eu falei, mas, poxa, você dá para o teu time uma meta diferente daquilo que você quer, que talvez seja até não factível. Então, nós trouxemos esse patamar de faturamento para algo execuível, para algo que as pessoas acreditassem. Então, isso passa por engajamento. Então, lá no ABC foi muito importante trazer isso. E à medida que você tem esse número, você consegue fazer uma outra coisa, que é olhar para o teu faturamento, além da ótica de negócio, de produto, no dia. Então, imagina só, um trailer que faz comidas e que está parado ali num ponto todos os dias. Certamente, o período da manhã tem uma diferença de faturamento em relação ao período da noite. Se for um local que tem alto fluxo, alto tráfego de pessoas no horário comercial, o período da manhã vai ter um faturamento melhor que o faturamento da noite. Então, não dá para você fazer o seu diagnóstico colocando um faturamento igual. E se for, por exemplo, um local que está próximo a uma área de lazer, certamente o final de semana vai ser mais importante. Então, é importante você diarizar isso, para você ter o norte também todos os dias. A equipe entra naquele dia já sabendo. E foi uma das coisas que eu também vivenciei no Angelone, onde eu cheguei e eu perguntei qual é a venda do dia. É 15 mil, por exemplo. E no dia seguinte, 15 mil. Tá. E no outro dia, 15 mil. Então não dá para você entrar com a equipe sendo todos os dias iguais. Eles não são. Naturalmente não são. E como que você faz isso? Normalmente você usa o histórico e faz um percentual de participação daqueles dias. O sábado participa com mais, o domingo um pouco menos. Aí ao longo da segunda a sexta vão ter percentuais de participação. E depois dessas etapas vencidas, a partir do momento que você tem uma venda, você tem a necessidade de ter um estoque para produzir essa venda. Então, desde, por exemplo, insumos para esse trailer de comida, pares de sapato para uma loja, verduras para um supermercado, você tem que ter um estoque para que você entregue esse número de vendas. E como que você chega nesse estoque? Você vai fazer uma correlação entre a sua venda, o tempo que o seu fornecedor leva para te entregar e o mínimo para você manter a exposição do local. Então, de forma muito simples, você vai ter que cobrir X dias de venda à medida que você tem esses números diarizados, cobrir esses dias de venda até que um novo abastecimento do seu fornecedor seja feito. É fácil fazer isso? Depende. Depende da complexidade do negócio, depende do número de fornecedores que você tem, depende do quão disciplinado você é. Uma coisa que é importante para as empresas adotarem planejamento é você ter
disciplina e ser uma pessoa que acredita no processo. Porque implantar o processo por si só, e se não for dado exemplo para o teu time, você se perde ao longo do tempo. Então, é importante planejar já com essa metodologia sendo processual. Exato, E um perfeito. dos exemplos de compras que eu traria, numa rede de supermercados que eu trabalhei, nós tínhamos lá os compradores comprando o volume que eles entendiam que era necessário. E até engraçado, porque gerou alguns memes entre os compradores no grupo de WhatsApp da empresa, do time, e eles ficavam brincando, assim, eu tenho mais dinheirinho que você acabou, tá pobre. Mas é um jeito de você levar isso de uma forma mais leve e que você consiga produzir o resultado esperado, que é um fluxo de caixa mais leve, mais tranquilo para você passar por um momento de maiores desafios. Isso que você está comentando, eu estou pensando aqui, vamos dizer assim, você trouxe primeiro o coração, porque o planejamento, e a gente vai abordar tudo, tem diferentes vertentes, mas o Matheus trouxe uma primeira reflexão, que é importante que você tenha a análise SWOT da sua empresa, que você entenda quais são os períodos de maior pico, onde você vai ter uma venda menor do que a média, ou quais são os fatores que fazem você vender mais ou menos. E aí, quando você traz isso para o micro e pensa nos exemplos que o Matheus falou, a gente fica imaginando, trazendo a referência de que, olha só, se você vende mais no final de semana, então como eu me planejo para comprar e garantir que esse produto esteja disponível para que eu possa vender no final de semana, que essa venda aconteça e que esse fluxo aconteça durante a semana para acontecer no próximo final de semana a mesma coisa. Se eu não sei disso, de repente eu perco a oportunidade de vender no final de semana, porque eu não identifiquei essa oportunidade, né? E acho que na semana eu vou investir em ações que não vão me trazer resultado. Então, o investimento de esforço, de grana, de comunicação e de estoque precisa estar pautado naquilo que o mercado pede, né? Na forma, no segmento onde você atua. E ao contrário também é ruim, porque se você compra muito e não tem esse planejamento, você vai ficar com o estoque parado, que é o pior dos cenários, né? Dependendo ainda do produto que você você perde o produto. Então, como o Matheus disse, isso pode ser mais complexo ou menos complexo, mas esse entendimento do mercado, e veja, não estou falando aqui de feeling, o feeling é importante, né? E a gente às vezes usa para algumas coisas, mas é entender como que funciona o mercado para entender quais são onde eu tenho maior pico de vendas. Portanto, eu dizer que na média 15 por dia não funciona, porque não é verdade, né? Na maior parte não é verdade. Então, por que me faz me vender mais na segunda ou mais no sábado? Tem alguma explicação? Tem algum motivo? Então, isso ajuda a entender como gerenciar seu estoque, entender como eu invisto o dinheiro certo, seja ele em comunicação ou qualquer outra coisa. Então, esse coração financeiro e esse olhar de compras é muito importante para as outras coisas que virão, né, Matheus? Sem dúvida. E isso é aplicável em vários segmentos, não só no ambiente de bens de consumo. Eu estava pensando na tua fala agora, e, por exemplo, você pega uma agência de publicidade. Em que momento ela tem que ter os profissionais disponíveis? Certamente no momento onde há maior número de jobs, ou onde você tem um maior número de anúncios. Você deixar o seu time de férias nesse período minimamente não estar com esse planejamento na mão, olhando para aquilo que vai acontecer. Você já está com esse mês que tem mais demanda planejado. Então a ideia é que seja exatamente isso, muito simples e muito prático. E quanto mais as pessoas praticam, mais elas se apropriam dessa ferramenta, mais elas têm condições de desempenhar isso de maneira muito verdadeira e com um caminho mais seguro. E nos dias de hoje, onde a gente deixa tudo comoditizado, ou seja, tudo está igual. Você encontra o mesmo produto num marketplace gigante, bem como numa loja do shopping, bem como numa loja do comércio central da sua cidade.
Imagina que esses 3 pontos de venda entregam o produto. Então, a questão do produto já foi superada. Você pode entrar numa linha de preço, mas o que vai contar? Vai ser serviço? Então, aí você precisa conhecer o seu negócio para justamente saber o potencial que ele tem de faturar, de trazer o número correto e você ter uma perenidade maior do seu negócio. E só para reforçar o que o Matheus está trazendo aqui, eu acho importante, especialmente em algumas datas que o Brasil ainda tem a aprender, como o Black Friday. Né? A gente já vem passando por essa data há alguns anos e sempre acontecem problemas. Então, essa é uma reflexão de que ainda a gente tem muita oportunidade de pensar como melhor planejar. Já sabemos que há um momento que tem um pico alto de vendas. Já sabemos que pode ser que aconteça via e-commerce. Como eu me planejo para isso? Né? Como eu faço isso ser benéfico para mim e conseguir vender ou atingir a meta que eu tenho tanto almejo, pensando em volume, pensando em estratégia, pensando, enfim, em uma série de coisas, né, Matheus? Então, acho que é bem importante essa questão financeira, mas eu queria que você trouxesse também outro ponto importante, que é como a questão de portfólio, que eu acho que também é algo importante dentro desse contexto, e aí você pode me trazer exemplos de diferentes segmentos, mas o quanto isso é relevante dentro da estratégia e combina com essas ações que você comentou de compras e finanças. Sem dúvida. Você pode produzir um resultado maior e melhor se você conhece a vocação dos teus produtos ou do segmento que você atua. Eu vou dar um exemplo da época do Carrefour, que é bem interessante, no segmento de utilidades domésticas, que é muito comum você ter produtos de valor agregado baixo, percepção de diferencial muito ruim, ou seja, você não consegue enxergar a diferença entre 2 bacias, 2 baldes, 2 vassouras, 2 cestos de lixo de plástico. Então, de que forma você consegue trazer diferenciação? Entendendo a missão e a vocação do produto. E no Carrefour, dentro do universo de marcas próprias, nós trouxemos exatamente isso. Um produto que tinha uma combinação de cores que atendia um diferencial de público, um produto mais elaborado, e a hora que você colocava esse produto exposto ao lado dos concorrentes das marcas tradicionais, ficava perceptível a diferenciação. Então, você sai do financeiro, vem para um ambiente de até o nível mais granular que você puder, vem para a área de compras, você vai ter a condição de comprar o suficiente para você vender, e aí você, conhecendo o produto, você consegue pensar, eu tenho potencial de crescer nessa categoria, eu tenho uma demanda aqui, e aí, além desse exemplo do segmento de utilidades domésticas, eu vou dar um exemplo que eu vivi hoje. Para fazer essa live contigo, eu fui comprar um pedestal de ring light para colocar o celular. O meu anterior não estava tão legal, e aí fui comprar. Cheguei na loja, tinha uma diversidade de opções. E isso já mostra que o dono daquela loja, que ele tem essa loja há 20 anos, na conversa nós descobrimos isso, eu e minha esposa, e aí eu percebi que ele tinha uma diversidade de produtos de ring light, desde os pedestais, os pequenos, enfim. Isso mostra que ele está atento. Isso demonstrou que ele está tendo um giro altíssimo, porque era a última peça desse modelo que eu escolhi. E mostra o quanto você tem que planejar para ter isso. Porque à medida que você se planejou para ter esse aumento dessa categoria ou desse produto, você precisa ter fluxo de caixa para pagar. Fluxo de caixa para manter esse estoque ali maior, porque é uma categoria que está crescendo, e aí você precisa ter esse planejamento muito alinhado, sobretudo no que você entende que é a missão, a vocação do teu negócio. Eu acho que são 2 exemplos bem diferentes, mas mostram que o mercado ele é de pessoas que estão se apropriando do seu negócio de maneira muito forte, conhecendo o teu público, conhecendo os diferenciais que eles podem oferecer. Isso que você está tocando, acho que é um dos tópicos mais sensíveis que a gente tem
que é a questão, a discussão de portfólio, é a questão de gerenciar a compra dos produtos e como eu organizo e como eu ofereço isso para o meu cliente final, porque a área de compras tem cada vez mais precisa ter mais esse olhar para o cliente final para falar por que ele compraria esse produto, né? Então, isso que você está falando, a gente pode usar para diferentes outros produtos para falar por que eu vou comprar mais um produto que tem o mesmo sabor, o mesmo tamanho, a mesma... Por quê? Né? Então, eu acho que tem categorias que o sortimento, a diversificação é importante, mas a gente precisa entender que tem um limite, né? E isso para facilitar, para entender o que aquela categoria propõe para aquele cliente. Se ele está buscando sabor, então eu vou oferecer sabores para ele. Mas quando eu falo sabor, eu falo que a uva é diferente de laranja, que é diferente de pera, né? Então, esse cuidado, esse conhecimento da categoria precisa existir e vai ser cada vez mais necessário. Eu não sei dizer qual é o número de lançamentos que existe, mas já acompanhei muito esse número por conta da Nielsen, a quantidade de lançamentos que existem e a mortalidade. E ela pode passar por várias questões, uma por uma questão do produto mesmo, mas a oportunidade de como eu ofereço isso para o cliente, porque a frase de que a gôndola não é elástica é muito verdade. E como a gente faz melhor isso, o uso disso, né, Matheus? Acho que isso é super importante para falar. O que essa categoria entrega, o que esse produto se diferencia, por que eu vou colocar ele na minha gôndola? Acho que essa é uma pergunta super importante, né? Super válida. E olha, eu estava lembrando agora de um exemplo. Eu sou filho de comerciantes, os meus avós, todos, os dois lados da família são comerciantes. E aí me lembrei de uma coisa que eu fazia para minha mãe quando ela tinha o comércio dela, que era comprar canudo. Algo que está até em desuso pela poluição e o canudo ele se ambiental. decompõe leva muito tempo para se decompor. Mas imagina só, numa prateleira onde você tem canudos de papel, né, pensando que a gente já virou a página do canudo de plástico, quantas opções de canudo você precisa ter? Você precisa ter um mais largo para você tomar um milkshake, você precisa ter um mais fino para bebidas geladas. Quantas marcas? Aí, quantas faixas de preço você precisa ter? Eu preciso ter um mais barato, um intermediário, um mais caro. Então, percebe que se você fizer uma análise em frente daquilo que você tem parado na sua loja, você consegue entender se você está cobrindo a missão e a vocação daquele produto, ou se você está oferecendo até mais do que o consumidor precisa. E aí, despendendo valores financeiros sobre esse estoque, energia do teu time que tem que manter aquilo em ordem, tem que fazer o procedimento de contagem, se é uma empresa que já tem processos estabelecidos, e mais é o produto parado ali, depreciando. Perfeito. Então é fundamental entender isso. E a gente pode extrapolar para diversos negócios, mas eu trouxe algo bem simples. Outra coisa que nós comprávamos, não fugindo muito aqui do tema, mas, por exemplo, o guardanapo de papel, para aquelas papeleiras que a gente vai numa lanchonete e come. Quantos tipos de guardanapo você precisa ter? Então, essa pergunta, ela pode parecer até muito simplória, mas ela é fundamental para você entender se você está oferecendo aquilo que o teu cliente espera ou se você está oferecendo até mais do que ele espera. Perfeito. E você me falou aqui, falou do exemplo do canudo e das escolhas. Eu queria fazer uma correção sobre o que eu falei, porque está errado hoje em dia quem pensa que a decisão precisa ser tomada porque a gôndola não é elástica. Porque essa é a pior decisão, não cabe. Não é assim que se toma a decisão. Porque também, se for assim, no e-commerce cabe tudo. E também não pode ser assim. Então, essa estratégia que você traz é independente do tamanho da gôndola, é aquilo que faz sentido para o meu negócio, para o meu perfil, para aquilo que a categoria entrega. Então, eu só queria corrigir porque a gente usa muito essa frase, mas esse mindset vem porque parece de que eu vou usar isso porque não cabe tudo. E esse pensamento não pode existir mais, certo? E o e-commerce nos ajuda a dizer que ele não é elástico, ele pode caber uma série de coisas, mas mesmo assim esse mindset tem que continuar da forma como você trouxe, certo?
Sem dúvida, mas eu acho que é natural esse pensamento pelas nossas origens, das empresas que nós passamos. Mas quando você pensa na prática, e aí é importante conciliar, acho que eu faço isso de maneira muito regrada, conciliar a prática e conciliar a teoria. Quando você faz esse exercício lá na ponta e olha para uma categoria hoje de produtos veganos, ou produtos que são plant-based, que são produtos feitos de vegetais. Está crescendo absurdamente o número de marcas. Como decidir qual é a melhor marca? Como decidir? Se você não fizer essa jornada do consumidor e entender o que está fazendo ele comprar isso na tua loja, você não consegue nem dizer o quantas marcas você tem. Você não sabe o produto que você tem para oferecer. E o que é pior, o que você vai comprar? Você vai comprar todo o portfólio ou você vai comprar uma parte? Então, mais uma vez, importantíssimo conhecer essa vocação. Perfeito. E você trouxe um exemplo aqui de plant-based, eu compartilhei já um case meu, pessoal, que meu marido comprou, sem saber que era a base de planta, e a gente comeu e eu achei bem estranho, assim, diferente, né? O sabor e não sabia, ele falou, puxa, eu nem reparei, porque realmente o descritivo não estava tão claro e eu achei que era um hambúrguer e comprei. E eu, semana passada, fui comprar e me fixei muito, porque agora tem sabores, né? Além de base de planta, tem sabores diferentes. E eu fui olhar e estava escrito tradicional. E aí o meu erro foi achar o que é tradicional. Tradicional para quem? No meu ponto de vista, era o hambúrguer tradicional de carne. E comprei e achei o gosto diferente. Falei, mas mostrei para meu marido, está escrito tradicional, mas estava escrito embaixo que era um mix de carne com ave. Aí eu falei, eu não sei, isso não é tradicional. Então, esse cuidado na comunicação do portfólio que você tem que trazer, que as categorias ficam mais complexas, como eu ajudo o cliente a tomar essa decisão, é importante também, né, Matheus? Sem dúvida. Eu estive recentemente com uma proprietária de uma marca e o que ficou claro para mim é que muitas vezes até a indústria não tem clareza desse papel dos produtos, né? E a missão que eles têm. Qual que é o item que alavanca a categoria? Então, quando você falou de sucos, refresco em pó, você tem 2, 3 sabores que vendem mais. Uva, laranja, e aí um terceiro sabor que pode ser caju, alguma coisa do tipo. Mas você tem que ter esses 3 para darem a largada, para puxarem a categoria, e precisa de ter outros que vão ter o refresh desses sabores e produzir aí um consumo maior, mais prolongado. A mesma coisa vale para produtos à base de plantas, de vegetais, onde você tem a missão ali do produto e a indústria tem que saber, inclusive, tangibilizar isso para o comerciante, porque senão nem ele sabe. E é tão interessante isso, porque você passa pelos segmentos que eu passei, muitas vezes até indústrias muito já maduras, com um portfólio muito importante, presente no mercado, e quando eu falo o mercado de consumo, e não tem clareza qual é o papel, para que eu tenho que cadastrar esse produto. Nessa onda de você falar dos lançamentos, se a indústria não tangibiliza e se o comerciante não tem claro a missão e esse planejamento estratégico muito bem feito, a chance disso ser mais um produto ali parado, esperando para chegar próximo do vencimento, é grande. Exato. E só para a gente, acho que isso faz parte, mas só para a gente passar para o próximo tópico, eu só queria trazer isso que você está falando, que eu me vi fazendo a compra. Então, era um supermercado pequeno de bairro, uma bandeira grande, então esses que são mais rápidos, express, né? Então não tem muitas geladeiras, então não tinha aquele portfólio de hambúrguer. Eram alguns, e eu tive que, sabe que nem baralho que eu fico olhando para ver quais eram gelado. Então eu peguei meio que na pressa, olhei lá a tarjeta vermelha tradicional, falei, fechou, é isso. Né? Então, como eu penso aquilo, qual é a quantidade de sabores que eu preciso oferecer numa gôndola que tem uma frente que cabe hambúrguer? Era uma frente com vários sabores.
Então, essa escolha precisa ser feita de qual é, ou eu aumento, ou eu mudo a forma de exposição, ou eu escolho quais são os itens que eu quero vender dentro daquele espaço que eu tenho, né? Porque senão o consumidor fica prejudicado, né? Sem dúvida. E faz a gente refletir, assim, coisas tão simples, né? Eu me lembro quando, do comércio da minha mãe, tem aquele baleiro, que ele tem várias entradas para você colocar bala, e cada uma é para uma bala específica. O que eu quero dizer com isso? A experiência de compra, de você rodar aquele baleiro, de você procurar o sabor que você quer, e você conseguir fazer a sua escolha de maneira muito fluida, muito tranquila, é exatamente o que se espera de uma loja. Então, veja como começa num assunto que parece não ter nada a ver. Então, eu estou planejando o quanto eu preciso vender, depois eu preciso entender o quanto eu preciso comprar, quais itens vão ser os itens importantes, ou, na sua maioria, que vão me entregar produzir esse resultado. E aí eu preciso de uma área de exposição minimamente compatível para uma experiência de compra agradável. É como você chegar numa padaria e encontrar o pão de leite, a baguete, o pão francês, todos no mesmo lugar empilhado. A experiência de compra se torna ruim e muitas vezes, quando você não tem clareza do que você quer, você oferece muita coisa, o consumidor não tem uma decisão clara sobre aquela categoria e muitas vezes ele abandona, porque você deu tantas opções e ele não consegue fazer a escolha. Esse é um Perfeito. dos pontos também importantes, você guiar o consumidor para que ele faça a escolha que atenda às suas necessidades, mas que ele tenha um nível de oferta compatível. Perfeito. E direcionando para isso, você me traz uma situação que pensando na questão comercial, de finanças que a gente já passou de compras, na questão do portfólio, como eu direciono o meu plano, porque no final, dependendo do segmento que você tem, existe ocasiões de compra, ocasiões de consumo desses clientes. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais isso para entender dentro desse mindset da construção do planejamento como eu encaixo isso, como eu direciono isso a partir do entendimento que eu tenho, por exemplo, o que você falou dos pães. Tem ocasião de consumo que o cliente vai lá para comprar o pão para café da manhã. Né? Como que isso se encaixa dentro do planejamento que você está trazendo para a gente aqui, Matheus? Olha, à medida que você tem todas essas etapas que nós falamos percorridas, nós podemos aí construir ações que podem ser ações que não envolvam preço, mas que envolvam ocasiões de consumo. Então, indo para algo bem prático. Esse final de semana, certamente vai ser frio. Nós estamos com uma frente fria sobre o estado de São Paulo, em alguns estados do Sudeste, Sul. Então, está fazendo frio. Bom, eu vou sair do óbvio, né? Porque frio, as pessoas lembram de fondue, alguma coisa do gênero. Eu vou sair do óbvio, vou para outro segmento. Vou para o segmento têxtil. Tá, cobertor. As pessoas normalmente renovam o número de produtos que elas têm dentro de casa para passar pelo frio. E como esse frio está um pouquinho mais intenso, talvez as pessoas vão comprar uma manta, um cobertor, enfim. O que a gente poderia jogar de ocasião de consumo? Então é um momento meu relax, ou o meu momento de prazer. Eu vou envolver um jogo de lençol, eu vou apresentar uma luminária para a pessoa ficar mais tempo ali na cama, naquele friozinho, para poder ler um livro. Eu vou oferecer um conjunto de porcelana ou de louças para chá, o próprio chá para fazer infusão, uma bandeja para a pessoa tomar o café da manhã na cama, porque está frio, está agradável ficar ali. Então percebe como a gente sai do óbvio, que é o cobertor, que certamente é a missão do consumidor para comprar. As pessoas renovam o seu guarda-roupa, os seus cobertores no inverno, e como está mais forte, certamente está acontecendo. Então, sai daquela situação tão óbvia. E as pessoas querem ter esse momento de prazer, até porque nós vivemos um momento muito particular, onde as pessoas estão mais tempo em casa, elas estão olhando mais para esse ambiente, estão ficando mais à vontade em casa, né?
Então, você vai fazer uma live como hoje, a gente está aqui de jaqueta e camiseta e embaixo dá igual Ficar de pijama. o Cid Moreira, né? Então, é isso. Vende-se mais pijama, vende-se mais produtos para esse momento relax. Aliás, falando em relax, eu estou olhando aqui a câmera. Eu acho que eu estou ficando velho, viu, Bruna? Por quê? Essa luz aqui, ela faz a gente ficar mais velho, gente. Mas tudo bem. Tá ótimo. Eu acho que isso que você está trazendo é super importante para refletir, não, porque a pandemia fez isso com a gente de pensar em soluções, mas acho que ela acelerou um pouco dessa necessidade que a gente precisa oferecer. Então, se a pessoa sai de casa com o destino de comprar cobertor, né, o que eu posso oferecer e mostrar para ela que componha, né, o que traga uma solução além do cobertor. Ela vai usar esse cobertor para quê? Será que para cobrir a perna no momento de home office? Então, o que eu posso agregar nisso? Ou se é para cama, para dormir? Enfim, pensar nessas situações e oferecer a solução. Nesse momento, a solução tem sido necessária porque eu quero resolver e isso pode facilitar, mas isso é um aprendizado para uma tendência que a gente tem que começar a pensar em qualquer categoria, né? Em qualquer segmento, né, Matheus? Exato. E como nós falamos há pouco, está muito comoditizado, ou seja, está muito igual às soluções. Todo mundo tem acesso. Um pequeno comerciante, um grande varejista, uma plataforma de e-commerce ou um marketplace, todos eles têm acesso a isso. De que forma a gente traz diferenciação no atendimento, na oferta de produtos? E aí, pensando aqui numa ocasião que aí nós fizemos acontecer, dentro de um grande planejamento que eu fiz numa das empresas que eu passei, nós trouxemos ações que eram ações para final de semana, ações para uma semana inteira, ações que cobriam um mês inteiro. Então, fazíamos um grande festival daquela categoria de solução. Nós descobrimos naquela época, isso está fazendo aí acho que uns 4 anos, aproximadamente, nós descobrimos que na origem do produto Nutella tinha um dia da Nutella. E aí, eu falei para o time, vamos fazer um dia da Nutella também aqui na nossa loja. Mas o que você vai colocar com Nutella? Você pode colocar com Nutella os biscoitos, você pode colocar os pães como bisnaguinha, você pode trazer a opção de colocar Nutella num bolo pronto. Então, o céu é o limite para você criar essa ocasião de consumo. Então, não é só o creme de avelã, para fugir do nome. A Ferreira não está bancando a gente, né? A gente podia começar a monetizar essa live aqui, trazer esses patrocinadores aí, tá? Mas o ponto você vai colocar a Nutella de que forma? Porque simplesmente só ela não faz com que você gere essa ocasião de consumo. Imagina hoje, nesse frio, você oferece esse produto, a pessoa já começa a enxergar, talvez, uma bebida quente, que pode ser um café com leite, um chocolate, um cappuccino. Então, você pode extrapolar o óbvio. Acho que esse é o ponto. Essa ocasião de consumo, ela percorre momentos muito pequenos de ocasião, como também momentos maiores. A gente está passando pelo final de junho, entramos em julho, e a gente sabe que nessa época tem as festas juninas, que não estão sendo feitas fisicamente. Mas tenho certeza que famílias e pessoas que adoram essa festa, que são apaixonadas por esse evento, vão comprar algumas coisas e tentar criar o seu próprio evento de festa junina. E aí é importante ter a clareza, né? Maria Mole entra numa festa junina? Talvez para as pessoas mais novas, não. Para as pessoas mais com idade, né? Um pouquinho mais avançada. Os que são cringe. Exato. Melhor não falar. Senão a gente denuncia a idade. Mas esses produtos entram, né? Tem aquele copinho com doce de leite dentro, o bolo de milho, a pipoca, o quentão. Então são coisas que fogem do óbvio e a gente entrega isso para o consumidor. Normalmente quando você vai no supermercado, você encontra o quê? Uma barraca de um grande... Não vou falar outra marca que ele vai ter que começar a patrocinar mesmo. Mas pipoca,
milho de pipoca, paçoquinha, doces, enfim, uma série de coisas. Por que não já colocar os outros itens que compõem essa ocasião de consumo? E essa, E a gente e sabe essa que quem compra provocação, por impulso. e essa provocação que você está fazendo, acho que é importante para a gente refletir, que é assim, a gente está no momento e falando, trazendo um pouco do que eu tento mostrar para os meus clientes quando eu estou falando de CRM, que é o tal do encantamento, ou aquele cliente não esperar que você estava pensando naquilo que ele precisava. Então, essas situações que o Matheus está falando, a gente pode pensar de diferentes formas. Então, olha só, se eu venho fazendo as festas juninas ou os itens de festa junina de uma mesma forma, agora, agora nesse momento de pandemia eu vou ter que mudar, né? E o que eu posso fazer adicional para o cliente falar, nossa, ele acertou, eu não estava pensando nisso, que ideia genial. O que pode trazer para o cliente para ele falar assim, nossa, ele pensou, ele sabe exatamente o que eu estou passando, ele sabe exatamente o que eu estou vivendo. Então, pegando um outro exemplo, verão, né? A gente já sabe que verão as farmácias vão estar cheias de protetor solar. Será que é só isso? Não estou dizendo que o protetor solar não é importante, mas será que é só isso? Como que eu posso encantar esse cliente? Porque eu já sei que o protetor solar ele já tem uma cabeça que é importante. O que mais eu posso encantar esse cliente e ele olhar e falar... Não tem coisa melhor do cliente olhar e falar, nossa, eu não tinha pensado nisso, você leu o meu pensamento, ou você acertou aquilo que eu estava precisando. Então, essas provocações acho que são importantes para a gente poder pensar nessa solução, nessa ocasião, que vai fazer diferença para encantar os clientes, né, Matheus? Sem dúvida. A minha última experiência foi no estado de Santa Catarina, e eu morava lá. E o estado de Santa Catarina, ele é apaixonante pelas praias que tem. É um estado fantástico, incrível, com um cenário de serras e praias encantador. Quando você olha esse contexto que você apresentou, naturalmente as pessoas vão comprar e renovar o seu protetor solar. Há uma certa leitura de que as pessoas normalmente compram um protetor ou bloqueador, enfim, por verão. E o que mais, né? Então, quando a gente começa a pensar, quando a gente pensa na pele da criança, a pele da criança muitas vezes pode ter ficado num pós-sol, pode ter ficado um pouco mais queimada. Então, o pós-sol é essencial. O produto que você passa para não ficar com a pele ardendo é essencial para isso. Você pensa na pele da mulher, onde acaba sendo mais delicada e ela quer que a pele continue macia, mesmo tendo tomado 3, 4 horas de sol. Um hidratante. Só que o hidratante, ele tem hidratante para corpo, hidratante para o rosto, hidratante para a boca, para a região dos olhos. E aí, de novo, você tem que se colocar no lugar do consumidor e começar a explorar. Me recordo na última empresa, como eu falei, que nós colocamos o time para pensar exatamente isso. Mas o que mais, além do protetor solar, dá para a gente colocar? E fazer do limão uma limonada. Explorar o sortimento, porque muitas vezes o consumidor não está pensando naquilo, e é óbvio, é aquela coisa de você vender a pomada de assadura junto com a fralda, ou junto com a fórmula infantil, você oferecer um copo de transição, se a criança for já uma fórmula para uma idade mais avançada. Ou oferecer até mesmo outros itens da higiene infantil que certamente esse pai, essa mãe, vai fazer aquisição. Se tem uma fórmula infantil sendo comprada, certamente essa criança não está tomando banho com Protex. Ela tá, outro fornecedor. A gente vai começar a monetizar o Instagram que ajude a gente a fazer isso. Mas não está usando Protex, é óbvio. Está usando o Johnson, está usando uma outra marca, mas que tenha ali aderência. E se vai comprar, por que não você tentar fazer como você falou? Adivinhar o que o cliente está precisando e já se preparar e oferecer isso para ele. Perfeito. Matheus, foi excelente. A conversa passou que eu nem vi. Que bom. As pessoas interagiram, comentaram aqui também. Vi muita gente participando, entrando.
Matheus, eu queria te agradecer, queria te ouvir as últimas palavras, dizer que é um tema super importante, que a gente poderia ter outras lives aqui. Matheus pode ter uma live só para falar de e-commerce, só para falar de CR, enfim, o que vocês Obrigado. acharem, o Matheus pode contribuir. Ele vai estar comigo também no Masterclass, para a gente poder falar sobre CRM, fiquei muito feliz. Então, eu queria te agradecer, tinha certeza que seria incrível, que você poderia aportar nesse conhecimento e trazer essa reflexão com exemplos práticos de como pensar no planejamento. Então, acho que a gente cumpriu com a missão, queria te agradecer mais uma vez, deixar você falar as últimas palavras para a gente poder se despedir. Bom, muito obrigado pelas pessoas que estão com a gente até agora. Obrigado a você pelo convite. E refletindo um pouco sobre tudo que você falou, o mais importante não é eu ter aqui uma ferramenta altamente complexa para fazer isso, e sim entender como eu posso pensar no meu negócio de maneira antecipada e fazer com que ele vença e percorra um caminho com mais tranquilidade, com mais perenidade. Aliás, se eu soubesse tudo isso que eu estou te falando hoje, eu talvez teria ajudado a minha mãe a ter um comércio com mais êxito ainda. O comércio dela durou 20 anos, mas talvez poderia ter durado até mais e lucrado mais. Mas são os aprendizados da vida. A curva de aprendizado coloca que você não acerta todo dia, mas em alguns dias você começa a ter a musculatura e o conhecimento para poder executar. Eu quero deixar um pensamento de um cara que eu admiro muito, que fez parte de uma série da vida de uma série de pessoas, né, nesse país incrível que é o Brasil, que é o Ayrton Senna. E ele tem uma coisa que ele coloca assim: tenha como meta fazer tudo com muita força, com muita determinação, e sempre faça tudo com muito amor e muita fé em Deus. Eu acho que isso representa um pouco do que eu sou e representa muito do que ele foi para nós como ídolo, como atleta, como profissional. E acho que isso cobre as nossas missões aqui, né, Bruna? É isso. Que legal terminar assim. Eu te agradeço. De novo, sou muito admiradora do seu trabalho. As pessoas que não seguem o Matheus, eu convido a seguir, porque ele traz reflexões super importantes. Matheus, novamente, obrigada. Obrigada mesmo por aceitar o convite, por dedicar seu tempo aqui e compartilhar aprendizados, porque é isso, a gente aprende, erra, e estamos aqui para trocar ideias. Obrigada a todo mundo que esteve conosco pelos comentários, foi excelente. E eu espero vocês na próxima quinta-feira, no próximo Cada Caso um Case, tá bom? Até lá. Obrigado, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.